No final da década de 30, a Marinha dos Estados Unidos buscava um caça embarcado que pudesse manter a superioridade aérea em um eventual conflito. Grumman, uma empresa com pouca experiência em caças modernos, desenvolveu o F-4F Wildcat, um projeto que no início parecia estar em desvantagem em relação aos seus rivais. No entanto, esse pequeno avião de aparência robusta acabou se tornando um pilar fundamental na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, enfrentando cara a cara o temível Mitsubishi A6M0 japonês, e tinha sido o principal cavalo de batalha da Marinha dos Estados Unidos até a chegada do F-6F Hellcat em 1943. E é essa história que vamos ver em um novo vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. O desenvolvimento do Wildcat começou com o biplano Grumman FF, o primeiro caça naval americano com trem de pouso retrátil. A partir desse projeto, Grumman evoluiu com modelos como o F-2F e o F-3F, estabelecendo as bases para o posterior F-4F, sobre o qual vamos falar neste vídeo. Inicialmente, a Marinha dos Estados Unidos favorecia um projeto monoplano da Brewster, o F-2A1 Buffalo, e só considerou o Grumman XF-4F1 como uma alternativa de reserva. Ao perceber que seu projeto biplano seria inferior ao Buffalo, Grumman redesenhou completamente o avião, criando o segundo protótipo XF-4F2, um monoplano que herdava o trem de pouso retrátil manual de seus predecessores. Nos testes iniciais, o Buffalo foi considerado superior devido à sua manobrabilidade, mas Grumman não desistiu. Ele redesenhou o segundo protótipo com nova asa de cauda e motor superalimentado para transformar. O resultado foi o XF-4F3, um caça mais potente, que finalmente recebeu pedidos de produção em 1940. Curiosamente, a França fez um pedido dessas aeronaves, mas após sua queda em 1940, as aeronaves foram desviadas para o Reino Unido, onde foram rebatizadas como Marlette. Em 1941, o Wildcat foi adotado oficialmente pela Marinha dos Estados Unidos e logo entrou em ação no Pacífico, onde enfrentou o superior Mitsubishi A6M0. Embora o Wildcat tivesse desvantagens em velocidade e manobrabilidade, sua resistência e blindagem permitiam que ele absorvesse impactos que teriam sido fatais para um Zero. Além disso, seu sistema de tanques autovedantes reduzia o risco de incêndios em combate. Para contrariar a superioridade dos caças japoneses, o piloto Touch criou uma tática de combate em dupla que permitia aos Wildcat se cobrirem mutuamente e aproveitar a menor resistência estrutural do Zero. Esses aviões participaram de batalhas cruciais como a do Mar de Coral e de Midway, desempenhando um papel essencial na defesa dos porta-aviões americanos. Também foi fundamental para a campanha de Guadalcanal, onde táticas adequadas permitiram reduzir a vantagem japonesa no combate aéreo. Enquanto os americanos lutavam no Pacífico, a Marinha Real Britânica utilizou os Martlet para defender comboios no Atlântico. Os aviões britânicos demonstraram seu valor ao operar a partir de porta-aviões de escolta menores, algo que os Spitfire navalizados não conseguiam fazer. Sua primeira vitória foi em dezembro de 1940, quando derrubaram um Junkers Ku-88. Os Marlette também foram fundamentais na defesa de comboios contra bombardeiros alemães, FW-200 Condor. Em 1944, os britânicos abandonaram o nome Martlet e voltaram a adotar o termo Wildcat. Apesar de seus méritos, o Wildcat tinha seus detratores. O piloto que já mencionamos, Jimmy Tash, apesar de ter desenvolvido táticas que melhoraram sua efetividade, foi muito crítico em relação ao desempenho do avião, apontando que seus sucessos se deviam mais à habilidade dos pilotos americanos e aos erros dos japoneses do que à capacidade do próprio caça. As limitações do Wildcat ficaram evidentes em batalhas como Guadalcanal, onde às vezes sofreu grandes perdas por não conseguir ganhar altitude a tempo e por ter que aceitar ataques inimigos. No entanto, sua resistência permitiu que muitos pilotos retornassem à base após receberem impactos que teriam destruído outros aviões da época.
Tratava-se de um projeto monomotor de asa média, com peso máximo de decolagem de 3.367 kg e alcance de 1.360 km. Com os tanques de combustível internos, sua velocidade máxima era de 533 km por hora e possuía 2 pontos de fixação para transportar até 2 bombas de 100 libras ou tanques de combustível de 220 litros. É curioso que o projeto original do Grumman F4 Fun era um biplano que se mostrou muito inferior aos projetos rivais, o que tornou necessário um redesenho completo, como o monoplano, que eles chamaram de F2. Esse projeto ainda não era competitivo com o Brewster F2A Buffalo, que recebeu os pedidos iniciais da Marinha dos Estados Unidos, mas quando o desenvolvimento do F4F3 foi equipado com uma versão mais potente do motor, o Pratt & Whitney Twin Waste R1000, 830 de 14 cilindros, com um superalimentador de 2 estágios. De aviões do F4F3, 4 metralhadoras calibre .50 e a versão seguinte, a F4 incorporava 6 metralhadoras e asas dobráveis para facilitar seu armazenamento em porta-aviões, mas essa variante não agradava aos pilotos norte-americanos, porque a mesma quantidade de munição era dividida entre 2 canhões adicionais. Ou seja, enquanto um F3 tinha 34 segundos de tempo de disparo, os 6 canhões reduziam a munição para apenas 20 segundos de disparo. Além disso, os canhões adicionais e as asas dobráveis significavam peso extra e desempenho reduzido. Houve outras variantes, como a M1, uma versão produzida pela General Motors com 4 metralhadoras utilizada principalmente pela Marinha Real Britânica, como Marlette 5, e a versão FM2, um modelo aprimorado com um motor Wright 1820 mais potente, de 9 cilindros, melhor capacidade de subida e armamento otimizado, conhecido no Reino Unido como Wildcat 6. O F4F7 era uma variante de reconhecimento fotográfico sem blindagem nem armamento. Ele tinha asas úmidas, ou seja, podia transportar combustível e não eram dobráveis, carregando 2.100 litros adicionais de combustível. E só para citar esse aparelho, também existiu o F3S Wildcat Fish, que foi uma tentativa de hidroavião com flutuadores duplos, mas apenas um protótipo foi construído. O Wildcat acabou sendo substituído em 1943 por caças mais avançados, como o Grumman F6F Hellcat e o Vought F4U Corsair, que podiam enfrentar o Zero em condições mais equilibradas. No entanto, essa aeronave continuou em serviço em porta-aviões de escolta até o final da guerra, demonstrando ser um avião confiável e eficaz. Um total de 7.885 unidades de todas as suas variantes foram construídas. O último ataque aéreo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial foi realizado por aviões britânicos em 5 de maio de 1945 na Noruega. Com isso, o Wildcat encerrou sua história de combate, consolidando-se como o caça naval mais importante dos primeiros anos do conflito. Você consegue imaginar ter em um só lugar toda a história e evolução das aeronaves, com dados técnicos detalhados, contexto histórico e modelos que marcaram uma época? Hoje, no mundo da aviação, eu gostaria de dar um passo além e trazer para você a Aeropedia, a grande enciclopédia da aviação. E o melhor, o primeiro fascículo já está disponível. Sempre sonhei, desde muito pequeno, quando lia revistas e livros aeronáuticos, em ter minha própria Aeropedia e queria compartilhar isso com vocês. Depois de anos pesquisando e compartilhando a história da aviação neste canal, decidi criar um material que não só possa ser visto, mas também lido, consultado e colecionado. Esta enciclopédia digital reúne desde os aviões mais icônicos até aqueles que tiveram um papel fundamental na história, mas são menos conhecidos. Cada fascículo traz informações completas sobre a história e o desenvolvimento de cada aeronave, com detalhes técnicos explicados de forma simples. Como faço nos vídeos, fotos e gráficos exclusivos, mas também o que vimos nos vídeos da Aeropedia. Os 2 primeiros capítulos já estão disponíveis, mas é apenas o começo. Agora o mais importante, como você pode conseguir?
Você pode obter de maneira simples apenas clicando no link na descrição ou no comentário fixado. Nesses primeiros dias, somente nos primeiros dias, estará com um preço promocional. Isso é só o primeiro passo. Se vocês quiserem que a coleção continue crescendo e que a gente fale mais sobre aviões nas próximas edições, apoiem agora mesmo e me digam nos comentários quais modelos vocês gostariam de ver. Lembrem-se de compartilhar este vídeo com outros fãs de aviação interessados nessas edições. Juntos, vamos criar uma enciclopédia para alcançar mais pessoas. E esses capítulos eu vendo, já que não só levam muito tempo para fazer e pesquisa, mas também para arrecadar fundos para poder viajar a diferentes museus aeronáuticos ou shows aéreos em várias partes do mundo, para poder mostrar para vocês e continuar fazendo conteúdo de muita e melhor qualidade, cada vez mais. Lembrem-se que tudo isso é para apoiar o canal e produzir conteúdo de qualidade, mostrando detalhes dos aviões que ninguém mostra no YouTube, como gosto de fazer. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou Marcos e esta é a Aeropedia do Mundo da Aviação.